Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Milena, bem-vindos à nossa terceira aula sobre adição e subtração de fração. Lembrando que essa aula está dentro de um quadro de 4 aulas, sendo que as duas primeiras aulas sobre o que é fração e MMC já estão disponíveis no YouTube. Então vamos lá. Nessa primeira parte, a gente vai aprender como somar frações com denominadores iguais. De início, nós vamos considerar as seguintes situações. Fernando tem uma tira retangular de cartolina branca. Ele dividiu essa tira em 9 partes iguais. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ele pintou 5 dessas partes de laranja. 1, 2, 3, 4, 5 partes de laranja. E 2 dessas de roxo. 1, 2 de roxo. A parte colorida da tira representa que fração de parte inteira? Para quem não assistiu, é interessante voltar na primeira aula e entender como que eu cheguei nessa conclusão, ok? Então vamos lá. Quantas partes eu tenho no total? 9. Então, denominador, a gente coloca o 9. Quantas partes eu tirei disso? Quantas partes eu pintei? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 7 fica no numerador. Então, essa é a fração que representa a parte inteira, a parte colorida da tira. Então, vamos representar isso. Como que eu somei essas partes? Então, de laranja, vamos lá. Essa parte laranja aqui, qual que é a fração que representa ela? O total também é 9 e a parte laranja é 1, 2, 3, 4, 5. 5. A parte roxa, o total é 9 e eu tenho quantas partes roxas? 2. Então, eu somei 5 nonos mais 2 nonos. Então, qual que é a regra? O que a gente pode concluir a partir disso? Quando a gente tem denominadores iguais, a gente copia esse denominador e apenas soma os numeradores. Então, 5 mais 2, 7. Perfeito. Deu exatamente quando a gente tinha visualizado como um todo. Então, está correto. Então, vamos escrever aqui a observação. Então, denominadores iguais, você copia o denominador e soma apenas os numeradores. Em um segundo exemplo, nós temos Fernando tem outra tira retangular. Então, vamos lá, outra tira retangular, que está dividida também em 9 partes iguais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nessa tira, 5 partes iguais já foram coloridas de amarelo. 1, 2, 3, 4, 5. E desta parte colorida, ele removeu 2 partes. Nessas condições, a parte colorida que restou representa que fração da tira inicial? Vamos verificar novamente. Qual que é o total que nós temos? Mesma coisa, 9. Nós tínhamos a parte 1, 2, 3, 4, 5. Então, nós deveríamos colocar o 5 aqui. Porém, ele eliminou 2 partes. Então, 5 menos 2, 3, né? Então, ficou apenas 3 partes coloridas. Então, nós colocamos 3 no numerador. Então, esse é uma visualização do total. Então, vamos representar isso em fração. Quanto equivale essa parte inicial aqui? Então, 9 é o total e em cima eu tenho 3 pintadas. E aqui? 9 é o total e eu tenho 2 partes que foram canceladas. Só que isso tudo aqui seria o 5 de 9 partes do total. E a pergunta é, qual é a fração que representa a parte pintada, a parte restante que foi pintada? Então, vamos lá. Se eu tinha 5 que estava pintada e eu tirei 2, então, eu vou fazer 5 nonos menos 2 nonos. Olha que legal, aqui equivale à mesma regra. Então, quando eu tenho denominadores iguais, eu apenas copio. E o que eu faço? Quando os numeradores, apenas subtraio, porque nesse caso a gente está fazendo uma subtração. Então, 5 menos 2, 3.
confirmando a visualização geral que nós tivemos no início. Então, vocês já podem anotar que a conclusão é: denominadores iguais, nós subtraímos o numerador e copiamos o denominador. Uma conclusão geral para isso é que para adicionar ou subtrair números representados por fração que têm o mesmo denominador, adicionamos ou subtraímos os numeradores e conservamos o denominador. Agora nós vamos ver como a gente faz soma com denominadores diferentes. Então, o primeiro exemplo é: uma pesquisa sobre práticas de esporte feita com determinado grupo de rapazes revelou que 2/5 dos rapazes praticavam basquete e 1/2 dos rapazes praticavam voleibol. O restante dos rapazes não praticavam nenhum esporte. Aí a gente pode fazer a tal pergunta: qual fração representa os rapazes que praticavam esportes? Então, para resolver esse problema, o que a gente tem que calcular? A soma. Então, 2/5 mais 1/2. Representamos isso geometricamente. Como que a gente pode fazer? Gráfico de pizza. Então, vamos fazer aqui 2 pizzas. A primeira, ele pegou e dividiu em 5 partes. Então, 2, 4, 5. E quer dizer que 2 desses 5 que praticavam basquete. Mais esse 1/2, o que é isso? Eu divido em 2 e pinto um deles. Então, o que a gente pode fazer? Sabendo que esse cara, ele foi dividido em 2, então eu posso simplesmente pintar o lado direito. E esse cara, ele tem 2 partes, então eu vou dividir esse aqui em 2 partes e vou pintar aqui também. Então, aqui é 2/5 e aqui 1/2. E aqui seria o 2/5 mais 1/2. Porém, quando nós temos duas frações com denominadores diferentes, a gente não consegue fazer essa soma. Então, o que nós precisamos fazer? Igualar os denominadores, fazendo com que as pizzas de baixo aqui estejam divididas na mesma quantidade. Então, o que eu preciso fazer? Encontrar algo comum entre esses dois números. Lembra da aula anterior que a gente aprendeu sobre MMC? Um múltiplo comum entre dois números? Então, a gente vai usar aqui. Então, qual é o múltiplo entre 5 e 2? Lembrando que 5 e 2 são números primos, então basta a gente só multiplicar. Então, seriam 10. Então, aqui nós deveríamos dividir em 10 partes. 2, 4, 6, 8. Vou fazer aqui. 10. Ok? Aqui é a mesma coisa. 2, 4, 6, 8, 10. Perfeito. Então, o denominador aqui comum que ficou dos dois é o 10. Legal. Só que agora, como que eu sei fazer a parte do numerador? Como eu sei quantas partes eu devo pintar? Então, aí que a gente aprende a regra. A regra é, quando eu tenho esse denominador comum, eu vou fazer o quê? Vou dividir pelo denominador da fração que foi me dada. Então, eu vou dividir pelo denominador e depois vou multiplicar a resposta pelo meu numerador. Vamos lá. 10 dividido por 5, 2. 2 vezes 2, 4. Então, aqui vai ser 4 décimos. Então, eu vou ter que pintar 1, 2, 3, 4. Vou pintar tudo isso. Ok? E aqui, eu tenho 10. 10 dividido por 2, 5. 5 vezes 1, 5. Então, eu vou pintar 5 partes. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou pintar tudo isso aqui. Se vocês repararem bem, essas frações, elas são frações equivalentes a essas aqui. O que são frações equivalentes? São frações com números maiores. Então, 4 décimos é a mesma coisa do que eu multiplicar essa fração por 2 em cima e embaixo. Então, 2 vezes 2 deu 4 e 5 vezes 2 deu 10.
E nesse lado aqui, deu 5 e 10. É a mesma coisa que eu multiplicar por 5. 1 vezes 5, 5. 2 vezes 5, 10. Mesma coisa de encontrar frações equivalentes. Lembrando, como eu tenho denominadores iguais, ficou muito mais simples de eu fazer essa soma. Denominadores iguais, como a gente já sabe, é copiar o denominador e somar os numeradores. Então, vai ficar 4 mais 5, 9. Então, a gente vai dividir esse cara em 10 e vamos pintar 9 partes. Quer dizer, 2/5 mais 1/2 é a mesma coisa que 4 décimos mais 5 décimos. E ambos, o resultado vai ser 9 décimos. Essa é a resposta. E a mesma coisa, pessoal, acontece com subtração. Vamos fazer direto agora. Nós temos 4/5 mais 1/2 e 4/5 mais menos 1/2. Como vamos calcular? Agora a gente já sabe que quando nós temos frações sob subtração com denominadores diferentes, a gente precisa aplicar o MMC entre os denominadores. Se caso eles forem primos, como nesse caso, a gente apenas multiplica os denominadores, ok? Se não fosse números primos, aí nós teríamos que aplicar a técnica do elevador, como eu expliquei na aula anterior. Então, o MMC entre 5 e 2 vai ser 10. Então, vamos aplicar a regra. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Então, 10 dividido por 5, 2. 2 vezes 4, 8. 10 dividido por 2, 5. 5 vezes 1, 5. Então, mais 5. E aqui, mesma coisa. 10. 10 dividido por 5, 2. 2 vezes 4, 8. 10 dividido por 2, 5. 5 vezes 1, 5. Só que aqui é o sinal de menos. Então, como que isso vai ficar? 8 mais 5? 8. 9, 10, 11, 12, 13 décimos. Não dá para simplificar porque 13 é um número primo. E aqui, 8 menos 5, 3 décimos. Também não dá para simplificar porque 3 é primo. Então, essas são as nossas respostas. Se desse para simplificar, nós tínhamos que simplificar até a fração irredutível. Tudo bem, pessoal? Então, qual que é a observação que a gente consegue obter? A conclusão disso? Que quando eu tenho denominadores diferentes, eu não consigo somar e subtrair, a não ser que eu ache um denominador comum. O denominador comum eu acho a partir de um mínimo múltiplo comum, o MMC. Então é isso, pessoal. A gente finaliza a nossa terceira aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido, gostado e tenham conseguido acompanhar. E eu aguardo vocês na nossa próxima aula sobre multiplicação e divisão de fração. Então, até mais. Tchau, tchau.